Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora aplicar o teorema de Hartmann-Grobban a órbitas periódicas hiperbólicas de campos de vetores. Portanto, uma órbita periódica de um campo de vetores f diz-se hiperbólica se dada qualquer seção transversal local S por algum ponto P dessa órbita, a transformação de retorno do Poincaré, que a gente costuma designar por R, que é um diffeomorfismo de uma vizinhança de P em S, tem P como um ponto fixo hiperbólico para a transformação R. Portanto, recordemos que a escolha de P na órbita e da seção transversal S por P não importam para verificar a hiperbolicidade, pois nós já vimos que transformações de retorno do Poincaré associadas a qualquer outra seção transversal por algum ponto da órbita periódica O são diferencialmente conjugadas à transformação R escolhida acima. Portanto, uma delas tem um ponto fixo hiperbólico se isso ou se todas as outras também têm. Ok? Então fica bem definido. Vamos agora falar sobre o espectro da transformação de retorno. Então temos que o R de x é igual ao φ tau de x para x em S numa vizinhança de P. Com o tau de S em R, o tempo de primeiro retorno dos pontos de S. E tau em P é igual a um certo tau fixado, que é o período da órbita. Então, a derivada de R em P é a derivada de φ tau em P no espaço tangente a S. Okay? Então, notemos que o dφ tau P em F de P é exatamente em F de P por definição de fluxo. Portanto, o fluxo leva o campo no campo mais na frente. Eu tenho uma órbita periódica, ele leva o campo no próprio ponto, no próprio campo. Logo, dφ tau de P tem um autovalor 1 na direção do fluxo, porque ele aqui fixa a direção do campo em P. No período, do φ tau. Okay. Mas o restante do espectro, na direção tangente à seção transversal, é hiperbólico. Okay? Então, pela equação linear variacional, então, o dφ tau de P é a solução de uma equação diferencial linear não autónoma, homogénea e periódica de período tau. É esta equação aqui. Okay? E pelo teorema de Floquet, existe uma transformação linear A tal que o dφ tau em P é linearmente conjugado a uma certa exponencial de A tau. Okay? Então, o espectro da exponencial de A tau é hiperbólico, exceto por um certo autovalor 1 com autovetor dado pela direção do campo em P. Então, esta aqui é uma representação do ponto, da órbita periódica, a seção transversal, o f de P. Este vetor, este f de P é fixado quando eu olho para a transformação de retorno e faço a derivada dele. Vamos agora suspender a transformação de retorno do Poincaré numa vizinhança da órbita periódica. Vamos ver o que é que é. Essa é uma construção auxiliar que é importante para entender como vai aparecer a linearização desta órbita periódica. Conjugação, então, da órbita periódica hiperbólica com fluxo suspensão. Então, vamos primeiro relacionar as órbitas do campo numa vizinhança de uma órbita periódica com as órbitas do fluxo suspensão sobre a transformação de retorno numa seção transversal. Então, seja essa seção transversal local a um certo ponto de uma órbita periódica, de um fluxo, e seja o R de S0. Em S, a transformação de retorno do Poincaré associada, que é um diffeomorfismo de uma certa vizinhança, S0 de P em S. Seja tau de S0 em R a função tempo de primeiro retorno. Vamos considerar o conjunto debaixo do gráfico de tau, conjunto dos xs, em que o x está na seção transversal e o S é um certo tempo que está entre 0 e tau de x, entre o tempo de retorno. E vamos identificar x tau de x com r de x 0. Ou seja, x tau de x significa que eu tenho x
andei exatamente o tempo que ele demora para retornar, né? Então esse x deve retornar o andei em r de x. Então eu faço a identificação do x tal de x com o r de x 0, para começar de novo. Então, isto é uma representação. Portanto, temos aqui a seção transversal. Temos aqui o ponto, por exemplo, o ponto Q, e ele volta em R de Q, a seção transversal. Eu vou representar agora o fluxo ligando né, o S ao próprio S, ao retorno, deste jeito. Eu vou em direção horizontal com velocidade 1 até chegar aqui em Q tal de Q, e vou identificar este ponto com o ponto R de Q0. Okay? Portanto, isto é uma forma artificial de eu arrumar umas coordenadas no fluxo perto de uma órbita periódica. Okay? Então, a velocidade, esta setinha aqui indica um campo que está andando aqui com velocidade 1. Okay? Eu essencialmente, artificialmente normalizei o campo à volta da órbita periódica P. Okay? Esta órbita periódica P volta nela mesma. Okay? Tá? Portanto, isto significa que nós temos como, de fato, como identificar, calcular todas as órbitas em todos os tempos usando uma certa identificação, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, se pensarem numa vizinhança da órbita periódica, e pensarmos, né, nestes conjuntos, conjunto de todas as órbitas numa vizinhança da órbita periódica, seria uma espécie de um tubo em torno da órbita periódica original. Tá? Então nós podemos conjugar o fluxo nessa vizinhança com aquele fluxo especial que eu defini, simplesmente pegando no φt de x e associando o φt de x de 0, que corresponde essencialmente a um x,t naquelas outras coordenadas normalizadas. Tá? Então, podemos conjugar numa vizinhança da órbita periódica que a gente escolheu, nós podemos fazer aquela construção com os tempos normalizados. Usando agora a hipervelocidade da órbita periódica O, nós podemos conjugar o R com a sua derivada em P, usando o teorema de Hartmann-Grobman para transformações. Não é? Portanto, o S0 aqui é uma vizinhança do P na seção transversal e V0 é uma vizinhança da origem no espaço tangente da seção transversal. Consideramos agora o fluxo de suspensão desta transformação com a função teto, com a função de tempo de retorno, que é dada pelos pontos que estão debaixo de um certo gráfico de ρ, né? Isto vai ser conjugado ao fluxo de suspensão. O que isto significa é que eu posso olhar e que S é uma vizinhança da seção transversal, aqui o ponto P corresponde à órbita periódica, e eu posso conjugar a dinâmica do transformação de retorno à parte linear. Isto aqui é uma representação da parte linear. A parte linear é hiperbólica, tem a direção estável e instável. Okay? E o que nós temos aqui são o fluxo transportando, isto aqui é o fluxo linear transportando as variedades estáveis e instáveis,
e aqui o fluxo linear, né, transportando essas mesmas variedades. Então, nós podemos conjugar os dois lados, né, via o fluxo. Tá? Então, eu tenho a parte linear da transformação de retorno conjugada com a transformação de retorno e com o fluxo de suspensão. Falemos agora das variedades invariantes numa vizinhança de órbita periódica hiperbólica ou de singularidade. Então, uma vez que a derivada da transformação de retorno tem os seus subespaços estáveis e instáveis, né? Eu escrevi aqui Fs, Fu, a conjugação de H com a transformação de retorno R na vizinhança S0 transporta estes subespaços em subvariedades topológicas, de tal forma que, da mesma forma, o conjunto de pontos que nunca abandona uma certa vizinhança do ponto P por todos os iterados de transformação de retorno, e ele está contido na variedade estável de R, da transformação de retorno, e é a mesma coisa quando a gente olha para o passado. Assim, né, a variedade estável de P pela transformação R é aquele conjunto de pontos que no futuro vai convergir para P quando eu itero a transformação de retorno n vezes, faço n de P infinito. Okay? E analogamente eu tenho a variedade instável. Portanto, temos definições análogas para o caso desta transformação de retorno. Então, estas variedades são conjuntos invariantes pela transformação de retorno. Aqui de novo aquela representação. Estas variedades aqui, né, correspondem às variedades invariantes. Portanto, o fluxo leva estes conjuntos no conjunto de pontos que nunca abandonam uma vizinhança da órbita periódica para o futuro e para o passado, que são as variedades estáveis ou instáveis da órbita periódica. Ok? São conjuntos invariantes pelo fluxo. Isto aqui é uma representação, aqui tem uma órbita, e isto aqui, digamos, em vermelho está a variedade estável, conjunto de pontos que no futuro vão convergir para a órbita de X, e aqui temos a variedade instável, conjunto de pontos que no passado convergem para a órbita de X. Então, temos uma divisão do espaço, né, em estas duas direções. Isto porque a órbita periódica que nós estamos considerando é hiperbólica. Então, ela tem estas duas direções bem definidas no espaço. Falaremos agora da variedade estável. Okay? Vamos falar um pouquinho do teorema da existência da variedade estável. Tomemos um diffeomorfismo suave e P é um ponto fixo hiperbólico do diffeomorfismo, e é S o subespaço estável da derivada desse ponto fixo. Então, o WSFP é uma subvariedade, portanto a variedade estável do P é uma subvariedade de classe CR, portanto tem a mesma diferenciabilidade que F, imersa injetivamente no espaço Rn, e ela é tangente em P, à direção estável. Se me derem um disco mergulhado contendo, né, o ponto P dentro da variedade estável, ou seja, uma vizinhança do P na variedade estável, né, se nos derem esse disco, fixado uma vizinhança de P, seja haver uma vizinhança do campo, uma vizinhança do diffeomorfismo, na família de todos os diffeomorfismos. Okay? Então, todos os pontos, todo o diffeo próximo, vai ter um único ponto fixo hiperbólico, porque há a continuação analítica, né? E dado epsilon, existe uma vizinhança onde, de facto, o disco D tem uma continuação analítica, que é um disco DG, que passa a estar muito próximo, passa a estar CR próximo do disco D. Portanto, isto quer dizer o seguinte:
Primeiro, a primeira afirmação diz que a variedade estável é realmente uma subvariedade injetivamente imersa no espaço, né? E o espaço tangente no ponto fixo considerado é exatamente o subespaço estável da ação da derivada do diffeomorfismo no mesmo ponto fixo. Então, a variedade estável ela é tangente no ponto fixo à direção estável. Então, o teorema de linearização garantia apenas que a variedade estável era uma subvariedade topológica, seria uma imagem contínua do subespaço. Aqui o teorema da variedade estável é mais forte, ele vai nos dizer que ele é de fato uma variedade diferenciável. A segunda afirmação é uma afirmação de variação contínua da variedade estável em partes compactas em relação à dinâmica. Para dífios próximos, os pontos fixos hiperbólicos estão próximos, nós já vimos isso por uma aplicação do teorema da função implícita, mas também a variedade estável do novo ponto fixo hiperbólico está próxima da variedade estável do ponto fixo hiperbólico original, em pedaços compactos. Okay? Então isto dá uma variação contínua, uma continuação analítica suave da variedade estável de um ponto fixo para os pontos fixos hiperbólicos próximos. A continuação analítica do ponto fixo hiperbólico leva a uma continuação da variedade estável também. Um enunciado semelhante vale para singularidades hiperbólicas de campos de vetores, de classe pelo menos CR, para R maior ou igual que 1. Então a prova do teorema no caso de campos de vetores se processa de maneira análoga ao teorema de linearização, usando primeiro a variedade estável para diffeomorfismos de tempo 1 e depois expandindo, né, para diffeomorfismos, expandindo para tempo t qualquer. Tá? A prova do teorema da variedade estável é muito longa, muito técnica, né? Pode ser encontrada, por exemplo, nos livros do Jacó e do Wellington, Introdução a Sistemas Dinâmicos, do Projeto Euclides, né? Ou no livro de Michael Schub, ou no livro do Robinson. Okay? A órbita periódica hiperbólica, pela mesma razão que nós vimos por causa das singularidades hiperbólicas, elas também são persistentes. De maneira semelhante às singularidades hiperbólicas, podemos usar a conjugação dada pelo teorema de Hartmann-Gromov junto com a conjugação entre as partes lineares hiperbólicas próximas para concluir que toda a órbita periódica é persistente, isto é, para todo o campo próximo existe uma órbita periódica hiperbólica que é topologicamente equivalente à órbita periódica original numa certa vizinhança. Para formalizar esta ideia, precisamos de normalizar uma vizinhança da órbita periódica hiperbólica, de maneira que a função tempo de retorno do Poincaré seja constante numa vizinhança da órbita e também para todos os campos suficientemente próximos. Como é que nós podemos fazer isto? Temos aqui um teorema, o teorema da seção transversal invariante, que diz o seguinte: seja x' igual a f de x, um campo de vetores da classe CR, R maior ou igual que 1, num certo Rn, γ uma órbita periódica com período ômega, e S uma seção transversal ao campo, F, aqui devia ser F, por um ponto P em γ. Então existe uma função contínua de uma vizinhança no espaço dos campos, né, Rn, de tal forma que esta função μ, né, μ de G, é uma certa ρ de G vezes G para todo o campo G, onde o ρ de G é uma função diferenciável positiva e que vale 1 fora de uma vizinhança de um ponto da curva da órbita periódica γ. E existe uma vizinhança U dentro da seção transversal do ponto P, né, de tal forma que o fluxo gerado, né, pela equação y' igual a μ de G vezes y, né, satisfaz esta relação, o φ ômega do U está exatamente contida em S. Então, pelo teorema anterior, nós temos uma equivalência topológica entre o campo numa vizinhança de qualquer órbita periódica γ e um campo com um tempo de retorno constante a uma dada seção S nessa órbita. Então, o campo dado pelo teorema é um múltiplo do campo original. Portanto, as suas órbitas são preservadas. Logo, numa vizinhança da órbita periódica, a transformação de retorno de Poincaré
ela não se modifica. Se γ é hiperbólica, então a transformação de Poincare é um diffeomorfismo com um ponto fixo hiperbólico. Então, para cada campo y numa vizinhança do campo original x, pelo teorema anterior, nós escrevemos o fluxo y numa vizinhança de γ como uma suspensão com uma função teto constante, igual ao período ômega da curva γ, sobre uma transformação de Poincare na seção transversal fixada F. Então, a transformação ela é conjugada pela hiperbolicidade à transformação original anterior. Então, pelo argumento que nós fizemos quando escrevemos a conjugação sobre o fluxo linear de uma vizinhança de uma órbita periódica hiperbólica, existe uma conjugação entre o fluxo de suspensão com a altura γ e o fluxo de suspensão de P de x com a mesma altura ômega. Ou seja, teorema, dado uma órbita periódica hiperbólica γ para um fluxo dado por x' igual a f de x em Rn de classe CR, existe uma vizinhança U da órbita periódica γ e V do campo, de tal forma que para cada campo nessa vizinhança, o fluxo gerado por y' igual a g de y é topologicamente equivalente ao fluxo anterior sobre a vizinhança U. Ok? Portanto, em geral, é impossível obter uma conjugação topológica. Porquê? Porque o período γ vai depender do campo. Portanto, o período, em princípio, muda, né? Portanto, a reparametrização é uma necessidade para podermos comparar trajetórias entre os dois fluxos próximos. Okay? Porém, nós garantimos a persistência do retrato de fase de dois fluxos próximos numa vizinhança de uma órbita periódica hiperbólica. Então, eu consigo garantir que dois fluxos próximos numa órbita periódica hiperbólica e eles têm o mesmo tipo de órbitas numa vizinhança um do outro. Eu posso levar órbitas em órbitas, mas não necessariamente no mesmo tempo. Tá? Eu não vou falar sobre a prova do teorema de reparametrização. A prova é um pouco mais longa e não vou entrar nesses detalhes. Okay? E isto essencialmente termina a parte oficial, a matéria oficial do curso de equações diferenciais ordinárias.